por favor, vão falando comigo, vão participando, abre o microfone, sei lá, apertar em menos pessoas, eu acho que vocês podem se sentir mais à vontade, não sei. E eu vou apresentar minha tela aqui para vocês. Mas, ó, vou dar uma breve introdução do que a gente vai conversar hoje, tá? Só recapitulando, referente à aula passada de exercícios. Teve alguns exercícios que a gente não respondeu, mas eu encaminhei para vocês os exercícios e as respostas. Vocês tiveram alguma dúvida? E as minhas perguntas não são retóricas, tá bom? Então, tipo assim, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me falar que sim ou que não, por favor. Não tivemos nenhuma dúvida, foi tudo tranquilo, termoquímica tá de boa, estado físico tá de boa, tudo o que a gente viu de introdução à estequiometria tá ok. Sim, tá bom, Emily. Obrigada pelo retorno. A Camille também achou tranquilo. Beleza, tudo bem então. Na semana que vem vocês têm simulado, né? De vestibular. Então, assim, eu peço encarecidamente que, se vocês tiverem alguma dúvida, traz pra gente pra aula. Ou se a gente tiver um tempinho, eu vou pegar o simulado e a gente tenta resolver as questões aqui junto também. Pra gente ver aonde a gente tá errando, o que a gente precisa melhorar, tá? Voltada à físico-química, claro, porque a química geral, a Cris provavelmente pega em outro momento, enfim. Hoje, nós vamos falar então de gases, do estudo dos gases, tá? A gente já falou sobre outras coisas como estado físico, enfim, que já envolve gases, então você já tem uma introdução sobre gases. Mas a gente vai falar de mais específico hoje. É um conteúdo muito simples e até que rápido, tá bom? Então, eu tô desistindo da minha habilidade mesmo de criar slides, porque eu sou muito ruim nisso. Muito ruim. Então, o que eu tô fazendo? Tô achando uns slides legais, interessantes, que tem, sabe? Tô mesclando eles. Aí, o que eu faço? Eu separo essas bibliografias para passar para vocês ter acesso depois a esses slides, enfim, os sites que eu peguei eles, tá? Porque, nossa, eu sou muito ruim em criar slide. De verdade. Nunca vi. Gente, eu vejo aqueles slides bonitinhos com GIF, sabe? Eu não consigo. Enfim, é isso aqui. Vamos lá. Vamos de introdução. O que é um gás? Eu quero que vocês entendam que o gás ele está presente em tudo pra gente. Dentro do nosso corpo, na nossa atmosfera, ele está presente também, de formas mais específicas, que podem, por exemplo, danificar nossa saúde, ou, tipo, nos ajudar, como o gás oxigênio, a respirar, enfim, principalmente nessa situação que a gente está passando agora. O gás, ele também tá, como eu disse, o CO2 no ar, enfim, com, com as plantinhas, com a biologia também, tá ali fazendo fotossíntese, enfim, a gente tem tudo isso, né? E aí, o gás, ele é diferente de vapor, tá vendo? Como tá dizendo nesse slide. O vapor, ele é a vaporização, uma mudança de estado físico. Ou seja, a gente tem a água. Por exemplo, a água não é um gás. A água, no seu estado fundamental, ela é um líquido. Na sua temperatura ambiente, ela é um líquido. Certo? Então, quando a gente aquece ela, ela vira um vapor. Certo? Ela passa ao estado físico gasoso, realmente, mas ela não é um gás, ela é um vapor.
tá? As moléculas, elas ficam mais agitadas, elas ficam mais expansivas, cada uma no seu canto, tudo separado, mas ainda assim é um vapor, tá bom? Aqui também tem um exemplo legal falando que as bolhas que são formadas quando aquecemos a água e as existentes no interior de um copo de refrigerante são gases. Por isso que cria aquelas bolinhas. Por causa da expansividade do gás, ele tá ali fazendo aquela compressão dele e se jogando pro ambiente. Gente, se em algum momento eu falar alguma palavra vocês falarem, nossa, mas o que é isso? Nossa, vocês me falam, tá? Porque assim, agora como a gente vai entrar em conceito, tem umas palavras meio específicas. Porque se eu não falar essas palavras, vai cair no vestibular, você não fala, professora, mas o que era isso? A gente nunca ouviu isso. Mas na verdade, não adianta falar de uma forma muito simples, porque o conceito simples e básico vocês já pegaram. Eu já tentei deixar isso o mais simples possível para vocês. Só que agora, como são conceitos específicos, a gente vai precisar do nome, de como realmente é falado em exercícios, tá bom? Aqui tá dizendo, por exemplo, vapor de água, que foi o que eu acabei de falar para vocês. Que pode ser liquefeito por uma simples diminuição de temperatura ou aumento de pressão. A bolha só subirá para a superfície quando a pressão do vapor dentro dela se torna igual à pressão atmosférica. Entendeu? Então, assim, como acontece na água, por exemplo, com gás, tá? Tá dizendo que aquela bolinha que vai estourando dentro daquele copo de água, ou, por exemplo, no refrigerante, ela só sobe para a superfície para liberar esse vapor dentro dela quando a pressão ela se torna igual da atmosfera, tá bom? Então, ela tem uma descompressão nela. Então, por exemplo, tá lá, dentro da garrafa de refrigerante. Vamos usar o refrigerante, melhor. Quando a gente abre, ela não faz tss. É porque a gente tá tirando a pressão dela, tá? Que a gente coloca ali aquele líquido, aquele gás, pra ficar aquela coisinha. Gente, é muito estranha a sensação, né? De tomar refrigerante, mas enfim. Coloca o gás e faz a compressão dentro daquele recipiente, que é a garrafa de refrigerante. Quando a gente abre essa garrafa de refrigerante, ele faz aquele barulho. Por quê? Porque a gente libera a pressão. Então a gente descompressiona isso e o gás, ele começa a estourar aquelas bolinhas. Até o momento ele não tá estourando. Mas por quê? Porque a pressão daquele gás, ela se igualou à pressão da atmosfera, então ela começa a subir esse vapor, entendeu? Então começa a estourar. É bem legal isso, gente, por quê? Porque a gente consegue ver vários conceitos do gás. Como ele também. Eu vou. Acho que eu tenho uma. Aqui tá dizendo também referente à gasificação do refrigerante, que é o que eu acabei de falar para vocês, tá bom? Tá. Aqui eu queria mostrar para vocês outra coisa. É como se fosse uma tabelinha, sabe? Eu vou tentar, acho que, desenhar ela, porque vai ficar mais dinâmico. Se bem que eu acho que tem nesse slide. Vou usar isso aqui, mas eu acho que vou ter que desenhar. Vou ter que desenhar, então vamos lá para minhas obras de arte no Paint. Privilégio de quem tá no domingo de manhã assistindo essa aula, gente. Gente, se tiver muito chato, vocês falam, professor, tá muito chato. A gente tenta mudar, tá? A gente tenta conversar mais, sei lá. Dinamizar isso e outra. Quando eu tô apresentando, eu não vejo o chat, porque não chega a notificação para mim.
Então, se alguém pudesse prontificar, falar, não, professora, eu te aviso. Ok. Senão, eu vou dar uma olhadinha de vez em quando também. E, gente, seguinte, para cursos de exatas, biológicas, assim, é muito importante um bom desenvolvimento no vestibular em ciências da natureza, tá bom? Química, física, biologia é muito importante. Mas assim, depende do peso também que tem no curso que vocês escolheram. Eu tô vendo que tá diminuindo bastante a quantidade de alunos. Eu acho que foi depois também que a gente soube que talvez o Enem seja em janeiro do ano que vem, né? Mas não tem problema, porque a única forma de ingressar também é estudando esse ano para no início do ano que vem fazer o Enem. Então, não tem sentido parar agora, tá bom? A tabelinha que eu ia fazer para vocês, eu não sei porque eu insisto em fazer essas tabelas como se fosse ficar melhor, porque nunca fica. Eu vou falar para vocês o que eu sempre falei. Toda vez eu falo quase as mesmas coisas, porque tudo é baseado. Vocês podem ver que eu tenho uma incrível habilidade de não fazer duas coisas ao mesmo tempo, né? Tudo tem a mesma base, entendeu? Tudo parte do mesmo princípio. Então, eu sempre vou falar pra vocês, tipo, você vai falar, nossa, professora, mas você já falou isso. Eu sei, eu já falei isso. Mas agora eu vou falar de novo. E por outro motivo. Aqui, ok. Agora vamos criar outro texto. Tá. Eu quero respostas agora, hein, galera? Porque é super simples, vocês vão saber me responder. A gente vai tentar agora identificar nos estados sólidos, líquidos e gasosos o volume e a forma, tá? Então, no estado sólido, eu tenho um volume fixo e definido ou um volume indefinido? Definido. Eu tenho um volume fixo e definido, exatamente. Vou colocar só fixo, melhor. No estado líquido, eu tenho um volume fixo e definido? Não. Volume. O que você acha? Ah, tem, mas ele não fica fixo, né? Que ele fica mole. É, ele fica mole. Realmente, olhando por esse lado, sim. Só que assim, por seu volume, se trata da quantidade de massa. Então, se, por exemplo, eu coloco o sólido dentro de um recipiente, ele tem um volume fixo. Se eu coloco o líquido dentro de um recipiente, ele tem um volume fixo, certo? Então, nesse caso, ele tem um volume fixo, sim. O gás, ele tem um volume fixo? Acho que. Acho que não. Por que que ele não tem esse volume fixo? Porque as moléculas eles estão todas separadas. Então é realmente isso, tá? Não tem um volume definido. Por quê? Porque as moléculas ele ficam todas agitadas ali, todas separadas. E, por exemplo, se você solta esse gás, tipo, tô colocando num recipiente sem tampa, tá? Só um recipiente, tipo assim, um pote de sorvete. Vou botar um sólido. Ele vai ter um volume fixo. Num pote de sorvete, eu vou botar um líquido. Ele tem um volume fixo. Num pote de sorvete, eu vou botar um gás, ele não tem um volume fixo. Por quê? Porque as moléculas deles são todas agitadas e separadas. Então, não tem. Opa, o que eu fiz? Ixi, paguei.
bom. Muito bom, Yasmin. Refazer. Ixi. Tá, sou muito boa nisso, como vocês podem ver. Tá, outra coisa, agora é diferente. Não é mais sobre o volume, agora é sobre a forma dele. O sólido, ele tem uma forma definida ou indefinida? O sólido, ele tem uma forma definida. O líquido, ele tem um volume fixo, mas ele tem uma forma Indefinida. Exatamente. E o gás Indefinida? também, ele tem uma forma indefinida. Por quê? Porque o líquido, como você disse mesmo, ele não é palpável, ou seja, ele vai estar lá todo esparramado, mas o volume dele é fixo. Só a forma dele que não é fixa. Era para ser uma tabelinha, mas ficou péssimo, perdi metade. E como eu não sou muito boa nisso, a gente tem que treinar mais. Eu juro para vocês, não é totalmente em pacote Office, é mais nessas coisas assim de apresentação, que inclui imagens. Então tá, era essa tabelinha que eu queria fazer para vocês. Aí aqui tá dizendo a propriedade dos gases. Aqui mesmo explica para nós novamente do porquê ele é indefinido, tá? Aqui é um recipiente sem tampa, como eu estava dizendo para vocês. Características físicas dos gases. A gente sabe muito bem o que é uma propriedade física, aliás, estado físico, estado químico, enfim. A gente já conversou várias vezes sobre isso, né? Acho que umas 3 aulas, pelo menos. Então, a gente tem aqui as características físicas dele. Não alteram sua composição e somente sua forma física. Os gases, eles têm uma grande compressibilidade. Compressibilidade significa o quê? Eu fico vendo as coisas que tem na minha frente para tentar pensar. Alguém tem alguma coisa a sugerir? Eles podem ser compress, compress, Acho que é compressos, né? Eu acho que é que fala compressos. Eles podem ser compressos. Como, por exemplo, tem o exemplo do gás de cozinha. O gás de cozinha ele pode ser compresso. Alguém já pegou aquele CO2 lá que apaga incêndio, sabe? Aqueles extintores de incêndio, não aqueles de pó químico, mas aqueles de gás. Alguém já pegou? Se sim, vocês vão ver quando vocês. Ah, melhor. Uma coisa que todo mundo já pegou, eu acho. Desodorante em spray. Aerosol. Isso aí sim, né? Eu tenho aqui na minha frente, mas ele tá meio longe pra eu pegar. Mas enfim, quando você chacoalha ele assim, vocês vão ver que ele parece que tem um líquido dentro, certo? Só que quando você aperta ele só sai um gás, certo? Então, tipo assim, esse líquido, ele se dá devido à compressão desse gás. Ou seja, porque, ó, se a gente parar pra pensar, quando você pega um desodorante, tô pegando meu. Gente, eu vou pegar meu desodorante. Com licença. Quando você pega um desodorante, não sei se dá pra escutar. Enfim, parece que ele tem um líquido dentro. Tá dizendo aqui pra mim que ele tem 86 gramas, 150 ml. Enfim, quando eu espirro ele não sai em forma líquida, ele sai em forma de gás mesmo, certo? E aí, assim, o ponto que eu tô querendo chegar, ele espirra pra nós, pra gente usar,
muito mais do que aparenta ter dentro dele. Se a gente tivesse algo líquido que espirrasse assim, essa quantidade que o aerosol espirra, por exemplo, um perfume, sabe? Eu não sei se vocês estão entendendo o que eu quero dizer. Eu tenho um perfume. Se eu espirro ele, a quantidade que o aerosol espirra, ele acaba muito mais rápido do que um aerosol. Por quê? Porque aqui ele tá comprimido e quando eu aperto aqui, eu libero essa pressão. Então o gás que tem dentro dele, ele sai para fora, certo? Então, a grande compressibilidade significa que eu consigo colocar ele bastante gás em um recipiente pequeno e ele consegue se adaptar a isso, consegue ficar dentro desse recipiente pequeno e na hora de liberação, enfim, você vai ver que existe muito mais quantidade de gás do que se fosse em algum outro estado, tá bom? É essa a característica de grande compressibilidade do gás. E isso é muito importante a gente saber, por isso que eu foquei um pouco mais nisso, mas enfim. Grande expansibilidade. Tá vendo? Eu espirrei. Ele foi pro ar. Ele tá aqui ainda. Tô sentindo o cheirinho dele. Mas tipo, ele pode estar em qualquer parte desse quarto. Tipo, as moléculas. Gente, eu tô brisando muito? Ou vocês estão, tipo, não, professora, tudo ok. Ou não, você tá ficando louca, brisando muito, ninguém tá entendendo. Porque na minha cabeça tá fazendo sentido. Vou levar como sim. Estou brisando muito. Deixa eu ver no chat se vocês me falaram sim ou não. Ah, tá indo. Tá indo? É, ficou um pouco confusa essa parte, mas deu pra entender. Entendi. O que a gente for levar em consideração? Por exemplo, ó, gás de cozinha. É muito gás que tem ali dentro. Entendeu? Muito gás. E aí, tipo, se você abre ele, você vai tirar a pressão dele. Ou seja, o gás ele vai ter mais espaço, então ele vai ficar mais expansivo e ele vai sair pro ar. Ele não é palpável, a gente não consegue pegá-lo, mas a gente sabe que ele tá no ar porque a gente vai sentir o cheiro, enfim. Mas ele é tão expansivo que a gente não vai conseguir ver as partículas dele, entendeu? A gente não vai conseguir saber onde ele tá, que é o gás. Ele tem uma grande dilatabilidade, ou seja, dilatação, gente, conforme temperatura, enfim, conceitos físicos básicos. Não apresentam volume fixo, que é o que a gente acabou de conversar, e são miscíveis entre si em qualquer porção. Perfeito. Deixa eu ver se eu já queria entrar nisso. Tá. Só um minutinho, que eu acho que eu não queria começar por aqui. Olha, aqui, ó. Eu queria começar por aqui. A teoria cinética dos gases. Gente, teoria, vocês já sabem o que significa. A gente propor alguma hipótese, algum conceito baseado em ciência, tá? Isso significa teoria. Então, essa palavra aqui a gente já sabe o que significa. Cinética, estudo dos movimentos, tá bom? Dos gases. Então, a gente vai ver uma teoria que é baseada no estudo científico dos movimentos dos gases. Vamos lá. Todo gás é formado por partículas minúsculas em movimento livre, desordenado, contínuo e com alta velocidade. Tá vendo? Então, eu estou aqui, ó, igual uns doidos. Se mexendo, contínuo, desordenado e com alta velocidade. Os gases, eles têm a propriedade que
Isso aí não tá no slide, então se vocês puderem anotar. Eles têm a propriedade de movimento desordenado, movimento aleatório. Movimento esse que causa alguns choques. Por exemplo, tá? Que dentro tá cheio de gás. Aí, ó, esse gás, eu tô. Porque quando tá acabando o odorante, a gente faz assim com ele, né? A gente chacoalha. Porque esse gás ele começa a bater no recipiente e se chocar entre si, o que ocasiona maior pressão, tá bom? Então fica mais fácil de sair daqui, porque ele vai ter maior pressão, vai ter mais agitação e ele vai se expandir mais, tá bom? As partículas de um gás estão muito afastadas umas das outras. Dá pra ver aqui, né, gente? O pessoal é do amor livre, não quer ficar junto um com o outro apenas, então, igual moléculas assim, super unidas, tá todo mundo afastado um do outro. Então, tá bom. Uma das outras características é que as partículas elas são muito espaçadas em relação ao seu próprio tamanho. Então, tipo, a gente tem um gás, uma partícula de gás aqui e outra aqui. Em relação ao tamanho, é quase vezes, sei lá, por exemplo, tá? Quase 20, 30 vezes mais. Deixa eu ver se tinha mais alguma coisa pra falar pra vocês disso. A energia. Deixa eu ver se tem no próximo slide. A energia que gera essa movimentação, que é a energia cinética, ela é medida em Kelvin, gente, que é aquele casinho lá, não é o grau Celsius, é em Kelvin, tá? Então, assim, vocês sabem a fórmula, como que a gente encontra o Kelvin? Vamos lá, eu botar a fórmula aqui de novo. Kelvin é igual. Alguém sabe me falar? É a energia do gás, você diz? Vamos lá, para a gente medir a energia de gás, a gente mede na unidade de medida de Kelvin. Não vai ser na de graus Celsius, tá bom? A gente tem Fahrenheit, enfim, tem outros tipos de unidade de medida. E a gente vai medir em Kelvin. Aí agora eu vou mostrar para vocês, então, como que a gente acha esse Kelvin. Como a gente utiliza muito graus Celsius aqui no Brasil, ele é graus Celsius mais 273,15. É 273,15? Acredito que seja. Deixa eu confirmar. É isso mesmo, dá para arredondar para 273, tá? Então, Kelvin é graus Celsius mais 273. Gente, isso aqui, os exercícios não vão te dar, tá? Vocês têm que saber unidade de medida. Então, na química a gente usa mais Kelvin e Celsius mesmo. Vocês podem só anotar, tá bom? Beleza. Eu acho que era mais isso que eu ia falar nessa parte. Aqui ele falou de um exemplo, que é um pneu de automóvel. Tá, vou ter que voltar então para explicar para vocês a lei gerais dos gases.
Gente, eu vou pegar esse slide aqui só para vocês entenderem a questão da compressibilidade e expansibilidade. Por quê? Que agora a gente vai ver as leis dos gases, que é daqueles caras lá que a gente sempre sabe, que estuda um montão, faz as leis para facilitar a nossa vida, certo? No caso, aqui a gente vai estar vendo um exemplo de como a pressão altera algumas questões, tá? Não só a pressão, como a temperatura e o volume também. Mas, enfim, aqui tá dizendo, ó, ao dobrar a pressão, é muito engraçado como eu fico mostrando com a mão e vocês não estão vendo minha mão. Ao dobrar a pressão exercida sobre um gás, seu volume reduz a metade. Então, ó, vamos lá. A gente tem aqui tipo uma seringa. Suponhamos que tem um gás nessa seringa. Eu tampo na frente e vou apertar a seringa para a gente diminuir o volume do gás e dobrar a pressão, porque a gente vai estar comprimindo esse gás dentro de uma seringa e dobrando a pressão, por quê? Porque se eu reduzo o volume à metade, igual tá acontecendo aqui, ó, tá vendo? A seringa tava aqui, só na pontinha. Aí ele colocou a seringa até na metade. Se eu reduzo a metade, eu dobro a pressão. Por quê? Porque eu reduzi 50%, eu vou aumentar 50% disso. Certo? Até aí vocês entenderam essa correlação entre pressão e volume? Então, basicamente, aumentou o volume, diminui a pressão, diminui o volume, aumenta a pressão. Vamos lá de novo. Você pode repetir? Ó, aumentou o volume, diminui a pressão. Aí, diminuiu a pressão, aumenta o volume. Isso. É inversamente proporcional, tá bom? Porque se a gente tem, tipo, um recipiente que ele já tem um volume específico, se a gente pressiona ele para baixo, ele vai ter uma pressão maior. Entendeu? É claro, se a gente pega e pensa, é que uma esponja, tipo, não é um gás. Mas pra gente ter uma visão mais sólida, sabe? Se eu aperto aquela esponja, ela vai diminuir o volume. Só que, como eu estou aplicando uma força de uma pressão nela, ela vai estar aumentando essa pressão. Então, vai ser sempre inversamente proporcional. Nossa, pior que eu falo essas coisas que faz muito sentido na minha cabeça, mas quando eu falo parece que deixa muito confuso pra vocês. Mas, enfim, é realmente isso do jeito que você falou, tá bom? Por exemplo, então, eu retiro, tirando dessa imagem aqui, eu reduzo a pressão nessa seringa, ele volta a ser duplicado o volume de gás, tá? E aqui é o que eu falei pra vocês, a pressão. Ah, alguém falou alguma coisa? Vamos lá, então. Aqui, como eu falei para vocês, a pressão do gás é resultante das colisões das moléculas contra as paredes do recipiente. Que foi quando eu falei, quando a gente balança assim, a gente aumenta a pressão dele. Hum, tá. Será que eu acho que é melhor mostrar isso aqui para vocês antes? Gente, é muito bom que a internet tem essa super inovação, né? Que a gente consegue ver vários slides e as pessoas têm ideias muito melhores que as nossas para montar um slide. Enfim, não é plágio se tem bibliografia e referência, que foi essas pessoas que montaram, claro. E apresentar para vocês não tem nada demais. Vamos lá. Variáveis de um estado de gás. Nossa, gente, eu preciso muito beber uma água. Minha boca tá seca.
Vocês me dão um instantinho? Só um minutinho que eu vou Pode pegar minha água. ser. Voltei. Vamos lá. Tá, aqui, ó. Variáveis de um estado, de um gás. Vocês lembram daquela vez que eu falei para vocês da constante de Avogadro? Falei para vocês do quanto valia um mol. Eu fiz uma aula praticamente só de unidade de medida para explicar para vocês o que era um mol, o que era uma solução, o que era, enfim, misturas. Foi nessa aula que eu falei disso. Vamos lá. Aqui a gente tem que o volume é igual ao volume do recipiente que o contém. O volume do gás é igual ao volume do recipiente que o contém, porque o gás, ele é de um volume indefinido. Então, se você bota o gás dentro de uma bola, ele vai ter um volume com o formato e com o volume que já contém naquela bola. Se você coloca ela dentro de um saco, ele vai ter o volume do saco. Enfim, o gás é facilmente manipulável. Parece grande parte da população brasileira. Tá. Vamos lá. Então, as variáveis são a pressão, a temperatura e o volume, tá? A gente vai trabalhar com isso a partir de agora. O volume, ele é medido em um metro cúbico, que é igual a 1.000 litros, por exemplo, tá? Que vai vir aqui, ó. Um é igual ao outro, que é igual ao outro, que é igual a esse. Geralmente a gente utiliza ml ou litros, tá bom? Então, sempre que tiver essas unidades de medidas, a gente vai ter que lembrar qual é utilizada por gases, tá bom? Aqui tá falando 1.000 centímetros cúbicos, aqui é igual a 1 litro, que é igual a 1.000 ml, enfim. Se a gente não tiver correspondendo a essas unidades de medida, a gente tem que fazer a transformação. Beleza? Tá, pressão. Hoje, pré-estabelecida, usual, geralmente ela é de 1 atm, ou 760 milímetros de mercúrio, ou 760 torr. Tem também 760 bar. Gente, não assusta. Isso aqui é só unidade de medida, tá? Igual a gente fala, ai, 1 metro. 1 metro que é 100 centímetros, 1 metro que meio metro que é 50 centímetros, enfim. 1 hora que é 60 minutos. Então é a mesma coisa, tá? A gente só tem outros nomes porque outros caras, outras teorias. Gente, a vida podia ser tão mais simples. Temperatura. Nos interessam as escalas Celsius e Kelvin. Então, tá aqui a temperatura sempre em Kelvin. Temperatura em Kelvin é temperatura em Celsius mais 273. Fechou? 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 Então, fechou.
Deixa eu ver qual dos slides está mais fácil para mostrar para vocês. Tá. Seguinte, a gente vai ver agora as leis. As leis dos gases. Meu, vocês vão falar, que merda é essa? Mas é super tranquilo, de verdade. É super tranquilo. Se vocês pegarem o conceito. Hoje parece que eu tô mais lenta, então eu tô com medo de vocês ficar com sono, porque é a primeira aula, né? Num domingo, de química. Então, se vocês ficar com sono, tudo bem. Tentem não ficar, que é importante. Vamos lá, eu vou até as 9. Minha aula seria até 9h10. Vou ver se eu consigo finalizar até umas 9h05. Vocês têm uns 5 minutinhos mais aí pra descansar. Ah, galera, outra coisa importante também. Tô seguindo a apostila, tá? Então, é a apostila 1 de Química que vocês têm lá no Drive, na página 246, tá? Vamos lá. A gente tem uns caras aqui que estudou pra caramba, não dormiu, não tinha muita vida social e facilitou a nossa vida em alguns aspectos e complicou em outros. Que agora que ficou isso mais fácil, essas coisas caem no vestibular. Porque é mais acessível, misericórdia. Tá. Primeira lei das leis dos gases. Lei de Boyle. Transformações isotérmicas. Gente, vamos lá, vamos lá. Isotérmicas. Tá. Vamos lá. Péssimo. Vamos tentar de novo. Aqui. Iso e térmica. Gente, iso significa igual. E térmica, a gente está se referindo à temperatura, tá? Então, a gente tem que sempre ver pelo nome. A temperatura igual. Então, a temperatura constante. Por quê? Vou explicar o porquê. Esse cara aqui, Pro, você pode repetir, por favor? posso sim. É que eu vou até explicar de novo para vocês entenderem, tá? Mas eu só falei para vocês pegarem o conceito da palavra. Isotérmica, iso de igual, térmica de temperatura. Significa que a temperatura é constante, tá? Beleza, obrigada. Por nada. Tá, os estudos dele. O que que ele fez, gente? Aqui tá contando a historinha, tá? Boyle aprisionou um gás em um tubo em U, com mercúrio. A coluna de mercúrio do lado direito indicava a pressão exercida sobre o gás. Após uma variação da pressão, Boyle aguardava o equilíbrio térmico do gás com o ambiente e, em seguida, efetuava a medida do volume do gás aprisionado. Alguns anos depois, o francês Mariotte descobriu a mesma relação.
Se admitirmos que a temperatura do gás não se altera, será possível analisar a correspondência entre pressão e volume do gás. Veja a tabela. Pelo fato da temperatura ser constante, essa transformação é denominada isotérmica. Então vamos lá. Esse cara aqui, ele fez esse experimento para ver a variação da temperatura, tá? Para ver se essa variação da temperatura influenciava em algo. E o que está dizendo? Que nesse experimento, a temperatura ela não variou. O que variou foi a pressão e o volume, tá? Então, seria isotérmica, temperatura constante, independente da variação do volume e da pressão, tá bom? Beleza. Perfeito, então. Eu ia mostrar esse aqui, mas vai ficar ruim para vocês verem. Vou pro outro slide. Aqui. Com isso, o que que ele disse pra gente, então? Gente, olha, tinha feito uma anotação aqui, vou pegar ela, a gente vê junto. Aqui, isotérmica. Gente, olha, ó, se a gente manter, então, a temperatura disso aqui, galera, a gente vai conseguir a temperatura constante, a gente vai conseguir ver que o volume ocupado por uma massa fixa de um gás é inversamente proporcional à pressão exercida. Então, vamos lá. A primeira lei de Boyle, ela é inversamente proporcional. Aí a gente entra naquela questão lá de matemáticazinha, de função, proporção, enfim, não é difícil. Mas, ó, foco aqui que agora precisa de atenção, tá? Temperatura constante. A temperatura ela é constante, sim, mas o volume e a pressão varia. Então, elas são inversamente proporcionais, tá bom? Aí tá falando aqui isoterma, que matematicamente corresponde a um ramo de hipérbole equilátera. O que que ele diz pra gente? Que P1, que é a pressão inicial, vezes o volume inicial, ele é igual a P2 vezes V2, que é a pressão final e o volume final. Então, se a gente olhar esse gráfico aqui, ó, V1 e P1 e V2 e P2, ele forma essa parábola, tá vendo? Quando tem parábola, é inversamente proporcional. Então, o que vocês vão pensar comigo? Que somente a lei de Boyle, que é a isotérmica, ela é inversamente proporcional, tá bom? E é pressão inicial vezes volume inicial igual a pressão final vezes volume final, tá? Essa aqui é a fórmula. Seguinte, essa fórmula vocês precisam saber, tá? Isso eles não dão para vocês em exercício. Vocês precisam saber. Professora, como que eu vou saber? Quais informações você tem no exercício? Ah, eu tenho a pressão e o volume. Então, eu vou usar essa fórmula. Ah, eu tenho a pressão e a temperatura. Então, eu vou usar a outra fórmula, tá? Que eu já vou mostrar para vocês, um passo por vez. Nessa lei dos gases, a gente tem um exemplo de uma transformação isotérmica. Aqui está dizendo que toda vez que a gente respira, a gente aplica a lei de Boyle, tá? A expiração enche o nosso pulmão de ar,
Então, aumenta o volume do nosso pulmão, aumenta a massa fixa ocupada ali, só que não altera a temperatura. A temperatura, ela é constante, tá bom? Só que assim, o que ele tá querendo dizer? A pressão e o volume inicial, ele é igual à pressão e o volume final. Então, agora, ó, vamos lá, vamos fazer um exercício comigo rapidão. Ó, a gente tá normal aqui, solta todo o ar. Puxa todo o ar. Solta todo o ar. Meu estado inicial, sem ar no pulmão. Puxei o ar. Cheiona de ar. Soltei o ar. Meu estado final, sem ar no pulmão. Tá? Então, o inicial e o final é igual. É isso que acontece na lei de Boyle. Tá? Fechou? 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 Sim ou não? Não entendeu? Professor, explica tudo de novo, por favor. Me avisa. Deu pra entender. Deu? Então, que bom. Perfeito. Aí que tá dizendo, a pressão aumenta, o gás comprime, um espaço menor, o volume diminui. A pressão diminui e o gás expande, o volume aumenta. Então, assim, é aquilo que eu tinha dito pra vocês da seringa. Tá bom? É inversamente proporcional. Fechou? Uhum. Então, vamos. Lei dos gases. Segunda lei. A segunda lei é feita por Charles e Gay-Lussac, tá? Ele fala da transformação isobárica e transformação isovolumétrica. Esses caras fizeram as duas transformações, eles estudaram as duas transformações. Os caras são férios. Enfim, vou mostrar pra vocês. Deixa eu ver. Aqui eu acho que tem uma explicação mais histórica, assim, pra vocês conseguirem ver. É que esse slide aqui, ele é muito cheio de conteúdo. Ele é muito bom, mas ele é muito cheio de conteúdo. Ó, trabalho de Charles e Gay-Lussac. Aqui é o Gay-Lussac e aqui é o Charles. Jacques Alexandre César Charles. Aí aqui, ó, trabalho dos dois. Em suas experiências, realizaram de forma independente medidas do volume e da temperatura de um gás, mantendo a sua pressão constante. Ou seja, transformação isobárica. Vamos lá desenhar. Vamos de desenhar como se eu fosse muito boa. Texto. Botar texto. Isobárica. Pincel. Nossa, quem veio falando parece que eu vou fazer uma obra de arte, né? Iso igual. Igual aqui pra gente, é constante. Bárica. Quando a gente fala bárica, a gente tá falando de pressão, tá? Nossa, eu falei que eu ia liberar o 6915, né? Vou ser mais rápido, então. A gente tá falando de pressão, tá? Transformação isobárica.
Eu acho que eu vou usar até 9,10. Enfim, a próxima eu deixo vocês descansar um pouquinho mais. É aplicada em máquinas térmicas, como motores a vapor ou combustão interna. Ocorre a pressão constante. Então, isobárica, iso de igual, bárica de pressão. Então, a pressão vai ser igual, tá? Durante a reação, a transformação. Então, o que ele diz? Que mantendo-se a pressão constante, o volume ocupado para uma massa fixa de gás é diretamente proporcional à temperatura. Então, assim, como eu disse, apenas a lei de Boyle ela seria inversamente proporcional. As outras duas leis elas seriam proporcionais, tá bom? Por que proporcionais? Vamos lá. Volume inicial dividido pela temperatura inicial igual volume final dividido pela temperatura final. Volume, temperatura, volume, temperatura. Isso aqui, na isobara, ela é feita por uma linha reta, se a gente for ver a representatividade desse gráfico. Então, ele é proporcional, tá bom? E essa é a fórmula que representa essa segunda lei dos gases, tá bom? Uhum. Vocês entenderam mesmo? Aí, então, Então, peraí. Aí eu não consigo explicar, mas então aí a pressão vai ficar constante. E aí a única coisa que vai aumentar ou diminuir é a temperatura e o volume. Isso mesmo. A pressão ela vai ser constante. Exatamente isso, perfeito. A gente não vai estar comprimindo nada e essa é a temperatura que vão se alterar, tá bom? Então, nessa segunda lei vai ser dessa forma. Só deixa eu ver se tem algum experimento que diz isso, para ver se fica menos. Ó, constatou que a variação do volume era diretamente proporcional à variação da temperatura. Assim, a razão entre o volume e a temperatura era constante. Se mantivermos o volume constante e variarmos a temperatura e a pressão do gás, teremos uma transformação isocórica e isovolumétrica. Já entrou na outra parte, tá vendo? Esses caras aqui é muito rápido. Tá certo, tem que ser assim, porque, nossa, hoje já tá na hora, quase de terminar a aula. Então, por último, a lei dos gases da transformação isovolumétrica. O nome já diz iso, igual, constante, volumétrica, volume, volume constante, tá bom? Chama isovolumétrica ou isocórica. Assim, ó. Isocórica, tá? Pode ter esses dois nomes. Opa! Esses dois nomes, tá? Nesse caso, a gente mantém a temperatura, aliás, mantém o volume constante, tá bom? E varia a pressão e a temperatura. Também seria uma reação diretamente proporcional. Então, viraria esse gráficozinho aqui, ó, uma reta, tá bom? Uma pressão e uma temperatura X e uma pressão e uma temperatura Y, ok? Ok. Aqui, perfeito, então. Aqui tem alguns exercícios. Mas o que eu vou fazer com esses exercícios? Eu vou fazer junto com vocês, mas não nessa aula porque não dá mais tempo. Na próxima eu pego os dois exercícios 3, a gente aplica isso, tá? Essas fórmulas, pra gente ver se fixou mesmo. Se vocês puderem, gente, por gentileza, fazerem um resuminho do que eu falei nessa aula, eu vou ficar muito feliz com vocês. Porque, assim, tem coisa que é só por fixação mesmo, tá? Não tem como a gente falar, não, eu vou realmente aprender isso do dia pra noite. A gente vai ter que fixar isso. A gente vai ter que escrever, a gente vai ter que voltar a falar. Tem várias formas de vocês conseguirem entender isso. E no caso, no meu, vai ser pela insistência, porque eu vou falar disso sempre, tá? Mas, por favor, façam um resumo para que fixe a matéria de hoje para vocês, tá bom?
Vou deixar vocês ganhar 3 minutinhos aí. Na próxima aula, a gente resolve 2 exercícios. E eu falo das leis gerais do gás. E a gente já entra no próximo quesito, tá? Eu vou tentar ser mais concisa, mais breve, mais resumida, para ver se a gente consegue manter em ordem. Até o momento tá ok, tá? A gente tá usando uma aula para cada assunto. Termoquímica era para usar 2 aulas, a gente usou uma aula e a outra a gente fez exercício. Então eu acho que tá ok. Beleza, vidas? Beleza, Pro, obrigada. Eu que agradeço a atenção de vocês. E é isso, gente. Eu acredito em vocês, tá? Bom domingo. Tchau.